Era para ser a festa de aniversário dele. Mas então meu marido, aquele que havia sido declarado morto por 10 anos inteiros, entrou como se nada tivesse acontecido e não estava sozinho. Ao lado dele estava Cláudia, sua parceira de longa data, e seus 2 filhos. Um dos antigos amigos dele deu-lhe um tapa nas costas, rindo. Esteban, aquele truque da falsa morte foi genial. Hollywood te deve um prêmio. Lembra como a Sarah estava grávida e te procurando desesperadamente? Todos diziam que ela era só uma mulher emocional demais. Aquilo doeu. Esteban sorriu. Se eu não estivesse tão desesperado para me livrar daquela gravidez, Cláudia não teria perdido o controle. Sarah precisava aprender como é ser rejeitada. A menos que se ajoelhe e peça desculpas a Cláudia. Hoje à noite, ela e aquele menino que estava esperando podem esquecer que carregam meu nome. Ele disse isso como se estivesse se deliciando com a ideia de me ver implorando. Mas eu não fazia ideia. Achei que ele já tivesse me humilhado o suficiente. O que eu não sabia era tudo. A falsa morte dele havia sido revertida anos antes. Destruiu a reputação da empresa. As ações despencaram. A falência veio em seguida. O pai dele teve um ataque cardíaco e morreu. A mãe me culpou. Ela perdeu o controle. Me atacou quando eu estava com 8 meses de gravidez e perdi o bebê. Ela tirou a própria vida antes da polícia chegar. Eu sobrevivi. Casei-me com Arturo Ford, o homem a quem Esteban devia uma fortuna. Tivemos uma filha, Lili. Hoje ela já tem idade para responder com atitude. Esteban continuava sorrindo. Sarah era um desastre naquela época, nas ruas como se tivesse perdido tudo. Achava que engravidando me obrigaria a ficar. Ridícula. Cláudia sempre foi a única para mim. Então nossos olhos se encontraram. Ele se virou para mim. Sarah? O que você está fazendo aqui? Eu desapareci para me livrar de você. Por que não me deixa em paz? As pessoas cochichavam. Quem é ela? O Sr. Ford está apresentando sua esposa hoje. Se essa mulher estragar tudo, haverá consequências. Eu sustentei o olhar. Você fingiu a própria morte. Nosso casamento foi anulado legalmente há anos. Não vou deixar que fale comigo assim. E todos aqui sabem que você ainda não pode me vencer. Ele me agarrou pelo braço, furioso. Você é uma vergonha. Cláudia se aproximou com sua típica polidez de professora. Sarah, já se passaram 10 anos. Por que causar problemas agora? Criar um filho sozinha deve ter sido difícil. Se está com raiva, desabafe comigo. Por favor, não estrague esta noite para Esteban. Ela agia como se fosse a vítima. Esteban zombou. Você não muda. Continua a mesma mimada de sempre. Cláudia me deu 2 filhos. Ela é quem merece respeito, não você. Eu o encarei nos olhos. Estou casada novamente há anos. O que você faz não tem nada a ver comigo. Ele zombou, com desprezo. Não me faça rir. Quem iria querer você agora? Lili correu até mim. Quem são os filhos da Cláudia? Eles se aproximaram. Um deles empurrou Lili, que caiu e raspou o joelho. O outro zombou. Acha mesmo que pode tirar nosso pai de nós? Me coloquei entre eles e minha filha. Foi quando Esteban avançou e me deu um chute. O que há de errado com você? Está empurrando crianças. Ele me chutou de novo, tremendo de raiva. Me levantei e dei um tapa em seu rosto. Você é um monstro. Cláudia ofegou e o segurou pelo braço. Esteban, por favor, não fique com raiva. Eu deveria ter prestado mais atenção nas crianças. Ele pegou uma taça de vinho e jogou em mim. Ela se estilhaçou, espalhando o vinho no meu rosto. A sala ficou em silêncio. Você está desequilibrado, eu disse entre dentes cerrados. Acabou. Não vou mais participar dessa farsa. Peguei Lili nos braços e comecei a sair. Mas Esteban bloqueou o caminho. Bata em Cláudia e nas crianças agora e depois desapareça. Essa festa não é para gente como você. Eu o encarei, fria e calma. Nunca vou pedir desculpas. E estou cansada de fingir. Fique longe de mim. Quando virei as costas, ele gritou. Você não engana ninguém. Vai se arrepender disso. Eu já havia pensado que nosso casamento arranjado era o início de um conto de fadas. Esteban era neto do meu avô. Agora não passava de um pesadelo. Ele destruiu tudo. Nesse momento, meu celular iluminou com uma mensagem de Arturo. Estou a caminho. 15 minutos. Respondi. Lili e eu estamos esperando você na entrada. Nos limpamos e seguimos para o saguão. Mas lá estava ele de novo, Esteban com Cláudia. Ele sorriu. Mudou de ideia. Ajoelhe-se e reze. Faça isso, Cláudia. O ambiente escureceu, murmúrios se espalharam. Os olhos de Cláudia se arregalaram. Esse pingente da Sarah não é o que o Sr. Ford te deu? Senhora Ford, como você tem isso? Os cochichos viraram ofegos. Ele roubou da Senhora Ford. Acabou, eu disse. Esteban retrucou. Você roubou da Cláudia. Está louca. Ele avançou e me agarrou pelo pescoço. Lutei para respirar. Eu sou a Senhora Ford, consegui dizer, quase sem fôlego. Silêncio. Risadas. Você? Senhora Ford? Claro, disse Cláudia, rindo ainda mais. De repente, Lili empurrou Esteban com toda a força. Não encosta na minha mamãe. Os filhos de Cláudia avançaram de novo. Um mordeu meu braço. O outro empurrou Lili. Ela gritou. Esperem só até meu pai chegar. E então ele chegou. Arturo Ford. Terno impecável. Presença inabalável. O saguão ficou em silêncio por um instante que pareceu durar uma eternidade. Arturo Ford entrou com passos firmes, os sapatos de couro ecoando pelo piso de mármore, seu olhar impenetrável varrendo o ambiente. Seus olhos pararam em mim, minha blusa ainda manchada de vinho, meu pescoço avermelhado pelas mãos de Esteban, Lili tremendo ao meu lado com os olhos marejados. Arturo não precisou dizer nada. A autoridade natural dele fazia qualquer palavra parecer supérflua. Ele se aproximou devagar, cada passo aumentando a tensão no ar. Esteban, que até segundos antes parecia um rei diante de súditos, encolheu-se instintivamente. Cláudia, por trás dele, apertava os ombros dos filhos, agora calados.
Você tocou na minha esposa, disse Arturo, num tom frio como gelo, mas tão cortante que fez Cláudia recuar. Ela me provocou. Gritou Esteban, a voz trêmula de medo e raiva misturados. Veio aqui para destruir o que eu construí. O que você construiu? Arturo arqueou uma sobrancelha, com desdém. Você não construiu nada. Você fugiu. Abandonou. Roubou. Traiu. E agora acha que pode reaparecer e fingir que é um homem de respeito? Esteban foi até a entrada da sala, como se tentasse recuperar alguma dignidade, mas ninguém se moveu a seu favor. Os convidados se afastaram, como se sua presença fosse contagiosa. Todos haviam visto. Todos sabiam. Arturo se virou para o segurança na porta. Chamem a polícia. Não. Gritou Cláudia, correndo para segurar o braço de Esteban. Não precisamos disso. Vamos embora. Esteban, vamos. Mas ele resistia, furioso. Eu tenho direitos. Eu ainda sou o verdadeiro herdeiro. Essa mulher, ele apontou para mim com o dedo trêmulo, só está tentando se vingar. Você perdeu todos os seus direitos quando forjou a própria morte, disse Arturo. E o que você fez depois, bem, isso será tratado na justiça. E no inferno, se existir justiça maior. Lili, corajosa como sempre, se agarrou ao meu braço. Eu senti sua força, não apenas física, mas emocional. Minha filha não seria vítima daquele homem como eu fui. Ela já era mais forte do que eu jamais fui naquela idade. Papai, ela disse, olhando para Arturo com lágrimas no rosto, ele empurrou a mamãe. Ele chutou ela. E os filhos da mulher, eles me machucaram também. O olhar de Arturo escureceu. Ele caminhou lentamente até Esteban, até estarem cara a cara. A diferença entre os dois era gritante. Arturo era poder silencioso, controle absoluto. Esteban era desespero, ruína, instabilidade. Tente tocar nela de novo, Arturo disse. Só mais uma vez. E você vai desejar nunca ter saído do túmulo. O segurança se aproximou, mas Arturo levantou a mão. Ainda não. Esteban recuou um passo. Seus olhos percorriam o salão, mas não encontravam apoio. Só olhares de reprovação e nojo. Sua arrogância se desfazia como areia entre os dedos. Vocês são todos hipócritas. Ele gritou. Quando eu estava no topo, vocês me adoravam. Agora se voltam contra mim? Por ela? Não, respondeu uma das convidadas, uma mulher elegante com voz firme. Não por ela. Pela verdade. Você nos enganou. Usou todos. Isso não é esquecido. Nem perdoado. Cláudia tentava puxá-lo pelo braço, suplicando. Por favor, Esteban. Vamos embora. Antes que seja tarde. Mas ele a empurrou. Calha a boca, Cláudia. Foi você quem me arrastou para isso. Você me convenceu a não voltar. Cláudia caiu de joelhos, os olhos arregalados. A plateia gemeu. A máscara dela havia caído. Arturo se aproximou de mim e de Lili, envolveu-nos com um braço forte e protetor. Já chega disso. Vamos embora. Mas antes de sairmos, ele se virou para os convidados e, com voz firme, declarou. A senhora Ford é minha esposa. Ela passou pelo inferno e saiu de lá de cabeça erguida. Qualquer um que escolher acreditar em mentiras, estará fora do nosso círculo. A verdade está diante de vocês. Quem quiser fingir que não vê, já pode ir embora agora. O salão ficou em silêncio novamente, mas dessa vez um silêncio pesado de vergonha, constrangimento. Algumas pessoas aplaudiram discretamente. Outras apenas abaixaram a cabeça. Esteban e Cláudia ficaram parados, impotentes, como náufragos vendo o navio partir. Arturo, Lili e eu saímos. Do lado de fora, o ar fresco da noite parecia mais leve, mais puro. Um recomeço. Lili sussurrou. Mamãe, acabou? Olhei para ela e sorri, mas meus olhos estavam marejados. Ainda não, meu amor. Mas a parte mais difícil, já passou. Arturo ligou o carro. Quando entramos, ele pegou minha mão. A partir de agora, ele disse, é só verdade. Só luz. E então, como se o universo nos desse sua aprovação, começou a chover. Uma chuva leve, calma. Como se lavasse os últimos vestígios do passado. Mas o passado, eu sabia, nunca desaparecia por completo. E Esteban, ele não era do tipo que aceitava perder. A chuva caía fina sobre os vidros do carro, mas lá dentro o silêncio era espesso, cheio de significados. Lili dormia no banco de trás, os pequenos joelhos arranhados cobertos por um lenço úmido que Arturo improvisara, e eu mantinha os olhos fixos na estrada molhada, mesmo sabendo que não estava dirigindo. Arturo apertava meu joelho com firmeza, mas com ternura. Ele sabia. Não precisava de palavras para entender que aquele encontro com Esteban havia reaberto feridas que nunca fecharam por completo. Amanhã, ele disse, com a voz baixa, vamos à delegacia. Depois ao advogado. Eu vou garantir que ele pague por tudo que fez. Eu assenti, sem conseguir responder. Porque, no fundo, eu sabia que Esteban não recuaria tão fácil. Ele era como veneno, uma vez que entra no sangue, não sai. Ele planejava. Sempre planejou. E a humilhação daquela noite era algo que ele jamais deixaria barato. Chegamos em casa. Arturo me ajudou a carregar Lili, que nem abriu os olhos. Subimos as escadas até o quarto dela, e ao vê-la dormindo profundamente, percebi o quanto aquela menina era forte e uma força que, talvez, tivesse herdado não só de mim, mas também da dor que enfrentamos juntas. Depois de colocá-la na cama, fui até o escritório. Liguei o computador. Precisava ver com meus próprios olhos. A internet já estava fervendo. Fotos do evento, capturas de vídeo, manchetes, empresário supostamente morto reaparece em festa de gala, Esteban Montoya é acusado de agressão, Sarah Ford declara, nunca mais vou me calar. Mas o que mais me chamou a atenção foi um e-mail, recém-chegado. Sem remetente identificado. Assunto, você não deveria tê-lo enfrentado. Abri. O conteúdo era simples. Uma única frase. Você acha que venceu, mas ele ainda tem o que você mais ama. Meu coração quase parou. Corri até o quarto de Lili. Ela ainda estava lá, dormindo tranquila. Arturo veio atrás de mim. O que houve? Mostrei o e-mail. Ele não hesitou. Ligou imediatamente para o advogado. A polícia. Reforçou a segurança da casa. As câmeras. Tudo. Se ele ousar tocar em vocês de novo, juro que ele nunca mais verá a luz do dia, disse Arturo com a mandíbula trincada.
Mas ele também sabia, Esteban tinha contatos. Tinha dinheiro escondido. Sabia como se esconder à vista de todos. E acima de tudo, tinha ódio. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Ficou lá por horas. Não se moveu. Não desligou os faróis. Apenas esperou. Era ele. Ou alguém por ele. A guerra tinha começado. Enquanto Arturo saía com o advogado para formalizar as denúncias, eu fiquei em casa com Lili. Mas eu não era mais a mulher frágil que ele tentou destruir anos atrás. Peguei meu velho diário. As cartas. Os documentos que guardei como relíquia dos anos em que fui Sara Montoya. E algo que nunca contei a ninguém, um pendrive. Com cópias de documentos da empresa dele. Com provas da farsa. Com detalhes de transações ilegais. Provas que poderiam colocá-lo na cadeia por décadas. Eu estava pronta para acabar com Esteban. Mas ele não lutaria limpo. Pouco antes do almoço, recebi uma ligação. Número restrito. Alô? Do outro lado, a voz fria e calculada que me assombrava até nos sonhos. Você deveria ter aceitado ajoelhar, Sara. Eu travei. Se tocar na minha filha de novo. Ele riu. Um riso sem alma. Sua filha é esperta. Corajosa. Pena que tem o sangue errado. Você está delirando, Esteban. Silêncio por um segundo. E então ele sussurrou. Você sabia que Arturo tem um segredo, não sabia? Meu peito se apertou. Você mente. Como sempre. Não dessa vez. Pergunte a ele o que aconteceu com o irmão. Pergunte onde ele estava na noite em que minha empresa quebrou. Você acha que é a única com cicatrizes, Sara? A ligação caiu. Fiquei paralisada. Arturo nunca me escondeu nada, e certo? Corri até o escritório, vasculhei papéis, pastas, arquivos. E então achei algo que não fazia sentido. Um recibo antigo com o nome da empresa de Esteban. Assinado por Arturo. 3 dias antes da falsa morte. Meu mundo girou. Será que o homem que me salvou também estava envolvido com o homem que me destruiu? Lili apareceu na porta, esfregando os olhos. Mamãe, você vai chorar? Eu limpei o rosto. Não, meu amor. Agora a mamãe vai lutar. E pela primeira vez, não era apenas contra Esteban. Era contra todos os segredos. Mesmo os que estavam dentro da minha própria casa. Depois de colocar Lili para brincar no quintal, voltei ao escritório com o coração disparado. O recibo em minhas mãos queimava como ferro quente. O nome de Arthur ali, ligado diretamente à empresa de Esteban, 3 dias antes da morte forjada. Não fazia sentido. Arthur odiava Esteban. Ou, pelo menos, dizia odiar. Peguei o celular e enviei uma mensagem curta. Precisamos conversar. Agora. Minutos depois, Arturo respondeu. A caminho. Estou com o advogado. Você está bem? Eu demorei para responder. Sim, eu estava fisicamente bem. Mas minha mente estava mergulhada em uma tempestade. Quando ele chegou, Lili correu para os braços dele, inocente, sem saber que algo sombrio pairava no ar. Esperei até que ela estivesse novamente distraída com seus desenhos antes de encará-lo. Que empresa é essa, Arturo? Coloquei o recibo sobre a mesa. Ele congelou por um segundo. Depois, respirou fundo e se sentou. Eu sabia que esse dia ia chegar. O que isso significa? Significa que não fui apenas o homem que te salvou, Sara. Eu fui o homem que tentou destruir o Esteban antes dele desaparecer. Fiquei em silêncio. Eu investi pesado na empresa dele quando ainda achava que ele era um gênio, continuou. Ele prometia lucros extraordinários. Mas os números não fechavam. Eu desconfiava que algo estava errado, então comecei a investigar. No momento em que descobri os desvios, já era tarde demais. Ele já tinha transferido fundos para paraísos fiscais. Ele sabia que eu ia denunciá-lo. 3 dias depois, morreu. Ou fingiu morrer, completei, com a voz amarga. Exato. E quando ele sumiu, todos os investidores ficaram no prejuízo. Mas eu fui o único que sabia que aquilo era encenação. Só não tinha provas. Eu sabia que ele voltaria um dia. E por isso me ajudou. Ele me olhou nos olhos. No começo. Sim. Eu queria usar você para encontrá-lo. Para forçar ele a sair da toca. Mas depois de te conhecer, de ver o que você sofreu, eu juro, Sara, o motivo mudou. Você e Lili se tornaram meu mundo. Eu me apaixonei de verdade. Minha garganta se apertou. Parte de mim queria acreditar. Parte de mim não conseguia. Por que não me contou? Porque você já tinha perdido demais. Achei que te poupar da verdade era um ato de amor. Talvez tenha sido covardia. Ele disse que você também tem um segredo sobre seu irmão. Arturo ficou pálido. Isso não é da conta dele. Então é da minha. Ele respirou fundo. Caminhou até a estante, tirou uma pequena caixa de madeira. Abriu. Lá dentro, uma foto antiga. 2 garotos. Um era Arturo. O outro, mais jovem, mais franzino, mas com olhos idênticos aos de Esteban. O nome dele era Gabriel. Meu coração congelou. Ele era irmão do Esteban? Primo. Mas fomos criados como irmãos. Gabriel era a única coisa pura que saiu da linhagem dos Montoya. Um menino doce, generoso. Mas Esteban odiava isso. E o odiava mais ainda porque Gabriel era o herdeiro original da empresa. O pai dele deixou tudo no nome de Gabriel, não do Esteban. O que aconteceu? Gabriel desapareceu semanas antes da morte de Esteban. Nunca mais foi visto. A polícia nunca conseguiu encontrar pistas. Eu sempre soube que Esteban tinha algo a ver com isso. Mas nunca consegui provar. E você acha que ele está morto? Não sei. Mas agora que Esteban voltou, é a única chance de descobrir a verdade. Olhei para a foto. A semelhança com Lili era perturbadora. Arturo, você acha que Lili... Não, ele interrompeu, gentil. Lili é sua e minha. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu, agora, tinha dúvidas de tudo. No dia seguinte, a denúncia contra Esteban foi registrada. A imprensa começou a pressionar. Algumas das antigas vítimas reapareceram.
E então, uma reviravolta, Cláudia desapareceu. Sumiu com as crianças. Sem rastros. E Esteban, pela primeira vez, apareceu na mídia dizendo-se devastado. Ela me traiu, declarou, com lágrimas falsas. Levou meus filhos. E levou algo mais, algo que vale mais que a própria vida dela. Algo estava errado. Muito errado. Recebi outro e-mail. Desta vez, com uma foto anexa. Era Lili. Na escola. Tirada a horas, de longe, com zoom. A legenda era clara. Você não é a única com algo a perder. Chamei Arturo. As mãos dele tremiam. Está na hora de ativarmos o plano. Que plano? Ele abriu uma gaveta secreta da estante. Um envelope com um símbolo gravado, um leão cercado por espinhos. Eu não sou só um investidor, Sarah. Antes de ser Arturo Ford, eu fui outra coisa. O quê? Alguém que jurou destruir a linhagem Montoya. Do começo, ao fim. As palavras de Arturo ecoaram pela sala como trovões. Destruir a linhagem Montoya. Aquilo era mais do que vingança. Era uma cruzada. O que você quer dizer com isso? Perguntei, a voz quase falhando. Ele se aproximou, colocou o envelope com o símbolo do leão espinhoso sobre a mesa e o abriu. Lá dentro, havia documentos, fotos em preto e branco, uma árvore genealógica. Descobri que Arturo não era apenas um investidor poderoso, ele fazia parte de uma antiga sociedade financeira que havia sido destruída pelos Montoya décadas atrás, após um golpe liderado pelo avô de Esteban. A ruína da família Ford tinha sido planejada cuidadosamente, e Esteban, herdeiro dessa corrupção, herdara não apenas a fortuna, mas a arrogância e a sede de poder. Eu jurei que destruiria o último Montoya vivo. Arturo me encarou. Mas não contava que, no caminho, encontraria você e Lili. O desaparecimento de Cláudia não tinha sido ideia de Esteban, fora ela quem fugira. As câmeras da casa dela revelavam que saíra sozinha, levando os filhos e uma pasta. Com provas. Provas que poderiam acabar com Esteban de uma vez por todas. E então veio a notícia, Cláudia foi encontrada. Num hotel afastado, com as crianças. Viva. Assustada. E disposta a falar. Nos encontramos no escritório do advogado de Arturo. Ela parecia outra mulher, cansada, magra, os olhos cheios de culpa. Eu achava que o amava, disse ela. Mas o Esteban, ele se transformou num monstro. Ele mandava vigiar vocês. Planejava tirar a guarda da Lili só para ferir a Sarah. Disse que, se fosse necessário, faria com você o que fez com Gabriel. Ele matou o primo? Perguntei. Cláudia assentiu, lentamente. Eu vi. Não o corpo. Mas vi ele limpando sangue do chão do escritório. Vi ele jogando algo enrolado num tapete no rio. E depois sumindo, como se fosse apenas mais um dia. Eu fiquei. Porque ele ameaçou os meus filhos. Ela entregou a pasta. Continha gravações, cópias de contas secretas, transações ilegais, ordens de suborno. Tudo. Com isso, a ruína de Esteban foi inevitável. A polícia o prendeu 2 dias depois, enquanto tentava fugir de jatinho particular com passaportes falsos. A imagem dele algemado estampou todos os jornais. Durante o julgamento, tentei não ir. Mas Lili insistiu. Ele me machucou. Eu quero ver ele pagar. Fomos. Esteban, ao me ver entrando de mãos dadas com minha filha, riu. Um riso fraco, patético, de alguém que já sabia que havia perdido tudo. Isso não é o fim, ele disse, arrastado. Não, respondi. É o começo. De uma vida sem você. Ele foi condenado a 37 anos de prisão. Cláudia e os filhos começaram uma nova vida longe dali, com outra identidade. Arturo e eu, com a verdade finalmente exposta, recomeçamos. Nosso casamento, antes marcado pela dor, agora tinha um alicerce mais forte, a verdade. Lili cresceu sabendo quem foi seu pai biológico. Mas também soube, todos os dias, quem foi o homem que a amou, protegeu e nunca a abandonou. Papai, ela disse, anos depois, ao formar-se no colégio, obrigada por ter sido o homem que ele nunca foi. Arturo chorou. E eu, finalmente, sorri com paz no coração. E foi assim que Esteban, o homem que fingiu a própria morte, destruiu famílias, manipulou destinos e acreditou estar acima de tudo, acabou onde merecia, atrás das grades. Sarah, antes vítima de uma trama cruel, reconstruiu sua vida, descobriu a verdade e protegeu o que tinha de mais valioso, sua filha. Arturo, o homem que começou como cúmplice do caos, terminou sendo o pilar da redenção. E você? O que faria se o passado batesse à sua porta com o peso de uma mentira de 10 anos? Se gostou dessa história real inspirada em relatos do Reddit, já deixa o like, se inscreve no canal Curtas do Reddit e ativa o sininho, porque aqui, a próxima história pode ser a sua.